Seja bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Esse propósito nos foi dirigido pelo Espírito Santo, que nos mostrou que o livro de Salmos é uma grande oportunidade de aprofundamento do nosso relacionamento com Deus, porque o livro dos Salmos é um livro que começa falando como ser bem-sucedido e ele termina mostrando que todos nós devemos louvar a Deus. O Salmo 150 vai dizer: todo ser que respira, louve ao Senhor. E quando você vê que o livro de Salmos tem 150 escritos, você já encontra uma oportunidade de dedicar 150 dias para Deus. Lendo um salmo por dia, você tem 150 dias de chance de ter um relacionamento com Deus. O livro de Salmos é o mais extenso da Bíblia. Então ele dá essa oportunidade. Se você medita 2 vezes no livro de Salmos por ano, você cobre 300 dias de meditação com Deus. E quem está acompanhando essa série viu, quando nós lemos o Salmo 119, que o Salmo 119 se divide em 22 partes, que são compostas por 8 versículos. Por quê? O alfabeto hebraico é formado por 22 letras. E o Salmo 119, ele tem a cada 8 versículos, começam com uma letra do alfabeto. Então, os primeiros 8 versículos começam com a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, e assim sucessivamente, até completar as 22 letras do alfabeto hebraico. Então, 22 vezes 8 é igual a 176, que são os 176 versículos do Salmo 119. Se você pegar o Salmo 119 e dividir em 22 partes de 8 versículos para a meditação, você tem mais 22 dias. Então, pense comigo. Se você começa a ler Salmos, são 150 Salmos. Você pega o Salmo 119, divide em mais 22 partes, você tem 150 mais 22 partes do Salmo 119. Então você tem 172 dias para a meditação no livro dos Salmos, que completa praticamente a metade do ano. Por isso, o livro de Salmos traz essa chance de mais relacionamento com Deus. Além disso, o livro de Salmos ele começa dizendo como você pode ser bem-sucedido. Quando você abre o livro de Salmos, o Salmo 1 diz assim: bem-aventurado, ou seja, você vai ser bem-sucedido se você não andar no caminho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e não se assentar na roda dos escarnecedores. Os escarnecedores são aqueles que ficam naquelas rodas de conversa falando sobre fofocas, mentiras, fazendo piadas com com assuntos que não levam você a lugar nenhum. Se você não sentar nessas rodinhas de conversa, mas você meditar na lei do Senhor dia e noite para colocar a palavra de Deus em prática na sua vida, então a sua vida vai ser parecida como uma árvore que está plantada junto a um ribeiro de águas, cujas folhas não secam e que dá o seu fruto na estação própria. Enquanto que os ímpios são como a palha que o vento espalha. Isso está escrito no Salmo de número 1. Então você já vê na entrada do livro dos Salmos uma orientação para receber a felicidade na vida, dizendo que existe um contraste entre os justos e os ímpios, onde os justos são aqueles que cuidam muito bem da sua vida e se preocupam em ler a palavra e ajustar a sua vida ao que a palavra diz, porque dessa forma eles vivem uma vida onde eles recebem todos os dias água da vida.
que corresponde ao ribeiro de águas que alimenta aquela árvore que fica plantada do lado, onde a fonte é o próprio Deus. Então, aquele que recebe água da vida todos os dias tem as suas folhas que não secam, o que significa que a pessoa sempre vai ter fé, esperança, confiança em Deus, paciência, amor, fidelidade, mansidão, perdão, reconciliação. Todos os dias, quando você bebe da fonte, que é Deus, você recebe da água da vida, que vem de Deus. Jesus disse: Eu sou a água da vida. Aquele que vier até mim beberá e não terá mais sede. Então você bebe da água da fonte, que é Deus, e você recebe todos os dias essas folhas que não secam, que são a fé, a esperança, a paciência, o amor, o perdão, a mansidão, a humildade, a fidelidade, e você vai dar o seu fruto na estação própria. Seja qual for a estação da sua vida, seja uma estação em que você está em angústia, Deus vai ser a sua fortaleza e vai estar bem presente do seu lado, como diz o Salmo 46. Seja no momento em que você estiver sendo perseguido por alguns inimigos, você vai deitar, vai descansar, vai conseguir dormir, como diz o Salmo de número 3, que quando Davi escreveu: Como se têm multiplicado os meus inimigos e os que me perseguem sem causa, mas eu deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. Pode ser que você esteja numa estação da vida em que você vai estar enfermo, acamado, mas no Salmo 38 e em muitos salmos, os salmistas estavam nessa condição de doença e eles disseram: O Senhor está comigo, me dando consolo e me dando força para vencer essa situação, e Ele me levantará. Talvez você esteja numa boa estação, você vai estar louvando a Deus, então o Salmo 100 vai dizer: Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Talvez você esteja vendo Deus trazendo livramento na sua vida. Então você vai poder dizer como o Salmo 91, 1000 caem do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não sou atingido. Se você estiver passando por uma estação de falta, você vai lembrar do Salmo 23 e vai dizer: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então o Senhor, Ele vai trazer a provisão, vai trazer a saúde, vai trazer a confiança, vai trazer aquilo que você não espera, a porta aberta que muitas vezes para você é impossível, mas para Ele não é impossível. Então o livro de Salmos ele começa falando como você vai ser bem-sucedido, que é você bebendo da fonte de Deus. A fonte é Deus. Você bebendo de Deus, a água da vida de Deus, isso vai fazer você ser como uma árvore que tem as folhas que não secam e você vai dar o seu fruto na estação própria. Você vai trazer o fruto que é o amor, a paciência, a esperança em todos os momentos da vida, porque cada salmo vai trazendo um ensinamento para a nossa vida e vai trazendo mais e mais a nossa confiança em Deus, até que você chega no final do livro dos Salmos, concluindo que nós devemos louvá-lo. Do Salmo 146 até o Salmo 150, os últimos 5 salmos, cada um deles vai louvando mais e mais a Deus por todas as bênçãos que Ele tem dado. Então o livro de Salmos é como uma evolução. Você pode ver o livro dos Salmos como uma oportunidade, como uma escada, onde você sobe e vai os degraus e vai chegando cada vez mais perto de Deus, até que você chega à conclusão de que nós temos muitos motivos para louvar a Deus. Hoje nós vamos ler o Salmo 121 e ontem nós fizemos a leitura do Salmo 120 e esquecemos de fazer uma introdução que eu vou fazer agora. O Salmo 120 ele começa um novo bloco de salmos
que é conhecido como o Cântico dos Degraus. Talvez você abra a sua Bíblia e lá em cima do Salmo 120 você vai ver escrito Cântico dos Degraus. E você vai ver esse título, se na sua Bíblia tiver isso, no Salmo 120, até o Salmo 134. Esse conjunto de 15 salmos, do 120 até o 134, são conhecidos como Cântico dos Degraus. E eles são conhecidos como Cântico dos Degraus porque o povo de Israel, quando ia até Jerusalém para as festas da Páscoa, a festa dos tabernáculos e a festa das semanas, eles tinham que subir até Jerusalém, porque Jerusalém fica em uma subida. Então, a ideia de Cântico dos Degraus significa que cada salmo do 120 até o 134 é como se eles estivessem numa jornada de crescimento espiritual. O povo de Israel considera: estamos indo celebrar ao Senhor em uma festa. Estamos indo lá para honrar o nosso Deus. Então, nós estamos subindo. Nós estamos subindo para ficar mais perto dele. Literalmente era uma subida no aspecto geográfico e também uma subida de espiritualidade. Então eles começam no Salmo 120, vamos aqui voltar. Salmo 120, dizendo assim, veja aqui na tela, do versículo 1, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me ouviu. Versículo 2, Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Versículo 3, que te dará ou que te acrescentará a língua enganadora? 4. Flechas agudas do valente com brasas vivas de zimbro. 5. Ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. 6. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. 7. Pacífico sou, mas em eu falando já eles estão em guerra. O Salmo 120, ele é muito pequeno. Ele tem apenas 7 versículos, como você acabou de ver aqui. E ele é um salmo que começa falando que o salmista fala que estava numa situação de angústia, que ele clamou ao Senhor e o Senhor o escutou. E ele fala que a angústia dele era que ele estava peregrino em Meseque e as pessoas à volta dele estavam falando palavras enganadoras e mentirosas. E ele fala que ele é pacífico, mas que as pessoas à volta dele querem criar a guerra, mas ele permanece em paz e ele deixa essa situação de angústia nas mãos de Deus. E você percebe que o Salmo 120, ele é muito curto, ele tem só 7 versículos. E quando você entra no Salmo 121, que é o salmo que nós vamos meditar hoje, você vê que ele tem apenas 8 versículos. Se você folhear a sua Bíblia, do Salmo 120 até o Salmo 134, você vai ver que todos esses salmos têm entre 3, 5 e 8 versículos. Então são salmos que têm como característica serem salmos muito curtos. Só o Salmo 132, que é maior, ele tem 18 versículos. Mas todos os outros, do 120 até o 134, são salmos pequenos. E eles são salmos pequenos justamente porque eles estão cantando para Deus, fazendo pequenos cânticos de louvor a Deus por várias circunstâncias da vida. Então, no 120, eles começam falando assim: eu estava na angústia, sendo cercado por línguas enganadoras e mentirosas, mas o Senhor ouviu a nossa oração. Então, eles começam dizendo: Deus responde quando nós estamos em angústia. Muitas vezes você começa uma carreira espiritual buscando a Deus quando você entra numa situação de angústia. Às vezes nós esquecemos de Deus quando tudo vai bem e de repente Deus permite uma situação em que você passa por uma perseguição e coloca você na carreira dele. Você começa a buscar a Deus, porque você fala que
eu preciso dele agora. E aí vem Deus, toma você na angústia e começa a caminhar com você. Nós vamos, então, nos próximos dias, a cada dia, ler um cântico dos degraus, que é o título que o bloco que esses salmos formam. Nós já comentamos que o livro de Salmos, ele não foi formado de uma única vez. O livro de Salmos ele foi formado ao longo dos anos. O povo israelita foi reunindo os salmos e formando 5 blocos. Então, o primeiro bloco é o Salmo 1 até o 41, formou o livro 1 dos Salmos. Eram os primeiros salmos que eram entoados, cantados pelo povo israelita. Vamos lembrar que o livro de Salmos ele é um livro de louvores. Tanto que no hebraico, que é o texto original da Bíblia, o livro de Salmos se chama Tehillim. Se escreve T-E-H-I-L-I-M e Tehillim quer dizer louvores. O povo israelita usa o livro dos Salmos como louvores ao nosso Deus. Depois eles reuniram o Salmo 42 até o 72 e formou-se o livro 2. Depois eles reuniram o 73 até o 89, formou-se o livro 3. O livro 4 é formado pelo Salmo 90 até o 106. E o livro 5 é formado do Salmo 107 até o Salmo 150. Então, nós estamos no livro 5 agora. Agora, dentro desses livros, existem alguns blocos de salmos que foram reunidos em sequência para adorar a Deus de uma forma específica. Do Salmo 93 até o 99, você tem os salmos de realeza. Todos esses salmos, se você pegar o 93 até o 99, você vai ver que cada um deles fala que o Senhor é rei, que ele tem majestade, que ele tem um cetro que mostra ele como Deus de justiça. Aí você tem um outro bloco, que é o Salmo 113 até o Salmo 118, que nós falamos que são os salmos de Halel. Halel se escreve H-A-L-L-E-L e significa louvar a Deus. De Halel vem Haleluia, que significa louvai ao nosso Senhor. Louvai ao Senhor. Então, os salmos de Halel, que vai do 113 até o 118, são salmos que eles também cantam quando eles vão para as festas. Então, podemos dizer que o povo israelita canta os salmos de Halel e também quando eles subiam para Jerusalém, eles também cantavam esses cânticos dos degraus, que são do Salmo 120 até o Salmo 134. Agora, do Salmo 120 até o 134, quando eles vão cantando, esses são 15 salmos. Se você contar 120 até 134, são 15 salmos. Nesses 15 salmos, eles vão tendo uma escalada, uma subida do relacionamento com Deus. Então, começa no 120, falando que o Senhor está conosco na nossa angústia, e agora vamos ler o Salmo 121. Vamos lembrar que o livro de Salmos não tem capítulos. Você está vendo na tela Salmos capítulo 121 porque estamos usando uma Bíblia digital de estudo. Então ele coloca capítulo 121 para facilitar o entendimento. Mas na verdade nós dizemos Salmo no singular 121. Salmo no singular porque estamos falando de um salmo específico. Os Salmos no plural é para se referir ao livro, ao conjunto, à coletânea dos salmos. E o Salmo 121, ou você também pode dizer Salmo de número 121, fala para nós que eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Então nós vemos, ele está pedindo um socorro a Deus. Versículo 2, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Nós colocamos aqui no Salmo 121 duas cores, a cor laranja e a verde. Na laranja, o salmista está fazendo um pedido, pedindo alguma coisa. No verde, ele traz a resposta de Deus. Então aqui, primeiro na cor laranja, eu elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Ele está fazendo uma pergunta. A resposta vem aqui no verde. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra.
Se o socorro, essa resposta, ela é uma resposta muito forte, porque ela está dizendo assim: o meu socorro vem do Senhor. Ele fez o céu e a terra. Então, se ele fez o céu e a terra, ele tem todo o poder. Então, o meu socorro não vem de qualquer pessoa. Não vem de um rei, de um imperador, de um presidente, de um governador. Vem daquele que é o Rei dos Reis. Vem daquele que é o Todo-Poderoso. Vem daquele que fez o céu. Ele criou tudo e ele criou toda a terra. O Salmo 24, no versículo 1, diz assim: do Senhor é a plenitude da terra e todos os que nela habitam. Então o Senhor, ele não é alguém limitado. Um imperador, um governador, um presidente, um rei pode ter o reinado sobre um pedaço pequeno da terra, mas o Senhor nosso, ele fez o céu e a terra. Então, ele está fazendo uma declaração poderosa. O nosso Deus tem todo o poder. Agora vem o versículo 3 e 4, em que ele fala assim: ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Tosquenejar significa tirar um cochilo. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tira nenhum cochilo. Ele não dorme. Ele está sempre atento a tudo o que acontece com você. O Salmo 17, no verso 8, diz assim: ele guarda você como a menina do olho dele. Então ele traz essa proteção. O tempo todo ele está atento ao que acontece com aqueles que confiam nele. Aí o versículo 4, ele: eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Então o 4, ele reafirma, é com certeza que ele não vai tirar um cochilo, ele não vai dormir, porque ele é o guarda de Israel. Agora no 5, uma declaração poderosa. Por isso que está aqui em verde. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Se ele é a tua sombra à tua direita, ele está bem perto de você. Então é o Senhor quem te guarda. Agora no versículo 6, uma afirmação dele. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. Quando ele fala o sol não te molestará de dia, ele fala do calor intenso que muitas vezes incomoda a gente. Muitas vezes nós passamos por situações da vida que são como um calor que vai nos desgastando. Mas ele está aqui dizendo, usando essa figura, essa imagem: o sol não te molestará de dia. No seu dia a dia, Deus vai ajudar você nas situações difíceis. E nem a lua de noite. A lua fala da insônia, que muitas vezes nós não conseguimos dormir pelas preocupações da vida e ficamos olhando para a lua, ficamos olhando pela janela. Então o Senhor vai nos dar o sono, ele vai nos dar a tranquilidade, nem a lua de noite. Então, nas agruras da vida no dia a dia, o Senhor vai nos dar a paz, vai nos dar a calma, vai nos dar paciência, vai nos dar confiança, esperança nele. E durante a noite nós poderemos dormir e descansar. Não vamos ficar olhando para a lua de noite, ficando molestados, preocupados, porque a nossa confiança está no Senhor e esse Senhor é aquele que te guarda. Agora vem uma reafirmação no versículo 7. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. A nossa alma envolve os nossos pensamentos, os nossos desejos e as nossas vontades. Então ele guardará os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas vontades. Ele vai estar no controle das nossas emoções. Ele guarda da depressão, da ansiedade, da preocupação com o futuro, da preocupação com o dia a dia. Versículo 8, mais uma vez a reafirmação: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora. Agora mesmo que você confia nele, ele já começa a te guardar e vai guardar você para sempre. Então veja que o Salmo 121 ele tem essa característica, ele tem apenas 8 versículos. No 120, voltando aqui no 120, nós vamos ver que tem 7 versículos.
E o próximo salmo, que é o 122, veja, ele vai do versículo 1 até o 9. Então esses salmos aqui, todos eles, se você for até o 134, com exceção do 132, que tem 18 versículos, na maioria deles tem entre 3, 5 e 8 versículos. O 122, nós vimos, tem 9, mas a média é de 3 a 8 versículos. E eles cantam esses salmos cada dia, cada um deles como um crescimento espiritual. Então aqui o crescimento é 120. Estamos numa situação de angústia e o Senhor está conosco. 121. O Senhor é o nosso socorro. Ele fez o céu e a terra. Eu elevo os olhos para os montes. E veja que eu elevo os olhos para cima. Eu não olho para buscar socorro no socorro terreno, no socorro humano, de algum rei, de algum imperador, de algum presidente, de algum governador, de alguém que seja limitado, mas o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E esse Senhor que fez o céu e a terra, agora indo para o final da mensagem, ele enviou Jesus, que é o Deus Filho, que morreu por todos nós para nos dar a salvação. Nós estamos cheios de pecados. O Salmo 51 fala no versículo 5: em pecado eu fui concebido, eu fui gerado pela minha mãe. Nós nascemos já com vários pecados. Nós, enquanto somos crianças, não temos entendimento de que somos pecadores, mas depois de uma certa idade, começamos a entender que carregamos a ira, a mágoa, a dificuldade de perdoar quando alguém nos faz algum mal, muitas vezes a inveja, a cobiça, a malícia, o mau pensamento em relação ao próximo, a fofoca, a mentira, o engano, como diz o Salmo 120. No Salmo 120 que nós lemos ontem, fala a respeito da língua enganadora e da língua mentirosa. O que te acrescentará, língua fraudulenta e mentirosa? E o salmista fala que ele ficou em angústia nessa situação, apesar de ser pacífico. Então, às vezes, nós fazemos esses tipos de maldades. Por isso, nós precisamos do perdão dos pecados e da graça de Deus para receber ao Senhor. Então, Deus Pai, vendo a nossa fraqueza, enviou Deus Filho, Jesus, que encarnou como ser humano, operou vários milagres para provar e mostrar que ele verdadeiramente era Deus, e ele disse: todo aquele que crer em mim será salvo. Então você precisa crer nesse Deus Filho para ser salvo. E talvez você está ouvindo essa mensagem e não recebeu Jesus ainda como seu Senhor e Salvador. Então agora eu estou trazendo essa mensagem a você para que você que ainda não recebeu Ele, receba Ele como Salvador da sua vida. Isso significa que você vai declarar em uma oração que você quer receber Jesus como seu Salvador. Lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 9, está escrito que com o coração você crê que Jesus é o Filho de Deus e com a boca você declara: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e Salvador, você será salvo. É o que diz em Romanos 10, 9. E aí Romanos 10, 10, que é o versículo seguinte, fala: porque com o coração se crê e com a boca se faz a declaração. Então, receba Jesus agora. Você vai fazer uma declaração em uma oração muito simples, em que você recebe Jesus como seu Salvador. Ele vai perdoar os seus pecados quando você fizer essa oração. Você vai se tornar filho de Deus ou filha de Deus e você vai receber o Espírito Santo na sua vida e vai entrar na vida eterna, porque o seu nome vai ser escrito, vai ser registrado no livro da vida, que é o livro que registra o seu nascimento no céu.
Quando você recebe Jesus, a Bíblia fala que existe um livro da vida que está no céu. Todo mundo que recebe Jesus tem o nome anotado nesse livro. No dia do juízo final, no tempo determinado por Deus, os que estiverem com o registro anotado no livro da vida vão entrar diretamente no reino de Deus. Então você recebe 4 bênçãos. Vamos fazer um resumo. Quando você recebe a Jesus, primeiro, você recebe o perdão dos pecados e se torna filho de Deus. Segundo, que você recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai te guiar nessa terra para que você consiga segui-lo. E número 3, você recebe o seu nome registrado no livro da vida que é o do céu. Eu falei que são 4 bênçãos. O primeiro é o perdão dos pecados. O segundo, você se torna filho de Deus. Você se torna filha de Deus. A terceira bênção, você recebe o Espírito Santo. E a quarta bênção, o seu nome é registrado no céu, no livro da vida. Então vamos fazer essa oração. Faça essa oração comigo e diga: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados e me faz teu filho ou tua filha. Me dá o teu Espírito Santo para te seguir nesta vida, até chegar na eternidade. E escreve o meu nome no livro da vida e sela com teu sangue. Em nome de Jesus, amém. Quando você fala sela com teu sangue, você está dizendo que o sangue de Jesus é o selo. O sangue de Jesus é o selo que marca o selo, você sabe quando você envia uma carta, aquele selo registra que aquela carta é oficial. Então, quando você pediu no final, sela com teu sangue, você está dizendo que o sangue de Jesus é a marca oficial de que você está lá no céu com o teu livro, com o seu nome no livro da vida. Então, agora que você recebeu Jesus, você recebeu todas essas bênçãos, você já faz parte do reino de Deus. Agora procure uma igreja em que você se sinta bem e que pregue que só Jesus deve receber todas as nossas orações. Porque você não precisa orar para nenhum anjo, para nenhum santo e muito menos para nenhuma imagem. O Salmo 115 vai nos dizer que as imagens de escultura, elas são formadas pelas mãos dos homens. Elas têm olhos, mas não veem, boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos que não pegam e pés que não andam, e todos os que os adoram serão semelhantes a eles. Então, o Salmo 115 diz claramente que você não deve adorar a nenhum anjo, a nenhuma imagem, a nenhum santo, porque só Jesus intercede por nós, junto ao Pai. Ele nos ouve pela oração que fazemos, guiados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo que está em você agora vai começar a falar com você. Como que ele vai falar comigo? Quando você estiver fazendo ou pensando em algo errado, você vai sentir um aperto no coração. E muitas vezes você vai ouvir uma voz interna dizendo: por que fazer isso? Isso é errado. Não faça isso. E muitas vezes, quando você estiver em angústia, em aflição, ele vai falar com você: eu estou contigo. Não se preocupe. E essa voz sensível é o Espírito Santo falando com você. Agora leia mais a Bíblia. Muitas vezes, você meditando na Bíblia, Deus vai falar com você para ajudá-lo em tudo o que você fizer. Então, Deus abençoe a sua vida hoje e sempre com a graça e paz de Cristo. Amém. Vamos orar. Senhor, abençoa os seus filhos, derrama graça e renovação da fé e da esperança. Seja o socorro de todos eles. Abençoa os que estão doentes,
os que estão enfermos, que precisam de uma ajuda agora. Dá a eles vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre, grandemente. Amém.